Oi, estamos em mais um momento aqui na Educação Inclusiva do Educa Recife. Estamos de volta com a temática sobre família e escola, uma parceria que dá certo. Mas antes de começar a nossa temática, quero apresentar a intérprete de Libras, Mirela. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essa família, sobre esses professores, essa parceria que de fato dá certo. E no meio da pandemia, desse momento atípico e diferente para todos nós, percebemos como essa parceria foi importante, foi significativa. Porque se antes a interação já era importante, agora, nesse novo momento, foi de suma importância a parceria da família. Um momento totalmente novo, desafiador, tanto para a família quanto para a escola. O que aconteceu com as famílias foi uma desorganização com os professores, que os dois precisaram encontrar um caminho, encontrar um foco, para que o estudante e o filho, que é a mesma pessoa, para a família representa o filho, para a escola representa o estudante, e continuar seguindo e resolvendo esse desafio, que não foi nada fácil para ninguém, mas eu quero aqui deixar minha gratidão, muito obrigada a todas as famílias, a todos os professores que fizeram e fazem a diferença. Sabemos que a família é o primeiro universo que a criança tem contato. Logo após é a escola. Por isso, ambas devem ter uma relação de confiança. Então, a família precisa ter essa confiança na escola. A escola precisa também ter essa confiança e parceria com a família. E no meio de tudo isso, quem encontramos? O estudante. O estudante, ele de fato é o elo entre a família, que a família, como eu já citei, tem como filho, e a escola tem como estudante. E ele é o elo, e ele é o foco, ele é a prioridade, tanto da família quanto da escola. Então, precisamos entender que a parceria entre família e escola é um dos principais elementos para o sucesso da educação. Sim, quando falamos em sucesso, estamos falando em dar certo. Nesse momento de pandemia foi muito desafiador. Os pais, os responsáveis, precisando seguir com a sua vida, precisando seguir com as suas responsabilidades, os seus compromissos. A professora, do outro lado, precisamos se reinventar, elaborar atividades, enviar através do WhatsApp, que eu acredito que foi a ferramenta mais utilizada em todo o mundo. A pandemia não pegou só o Brasil, o nosso estado, o nosso município de surpresa. Pegou todos nós. Então foi um aprendizado que precisamos estar unidos e seguindo, desafiando e sendo desafiado por esse momento. Então, com a parceria, a família fez de fato muita importância e fez muita diferença. Porque quando aquela família, aquele pai, passava o dia no trabalho e quando chegava à noite, com o único celular que tinha, oferecia ao seu filho e ali observava um vídeo que a professora tinha postado, um áudio que a professora tinha postado, uma foto de uma atividade, e aí fazia interação. Foi uma parceria muito significativa e você fez a diferença nesse processo, desse processo não ter parado. O professor, por outro lado, ele ficou sem horário. O professor que tinha um horário da manhã, ele passou a trabalhar os 3 turnos, porque ele estava ali com o seu celular aberto, recebia mensagens pela manhã, recebia mensagem à tarde, outras mensagens à noite e muitas desculpas. Os pais sempre procuravam: professora, me desculpa, mas eu cheguei agora do trabalho, eu posso tirar essa dúvida? Então, a interação foi muito significativa, tanto para os professores quanto para os estudantes. Então, é esse caminho que devemos trilhar, não esquecer da nossa prioridade, do nosso foco, do nosso estudante. Ele sim
precisa de um olhar da família, o olhar da escola, porque ele, de fato, ele está sendo, está ali no meio, sendo elo, precisando dessa interação significativa, dessa parceria. Também é importante que a família permita ao estudante resolver questões relacionadas à socialização com os outros colegas no ambiente escolar. Então, estamos de volta, estamos voltando aos poucos e estamos com um novo modelo, o modelo do ensino híbrido. Mas também vai ter aquele momento que o estudante estará na escola. Então, essa socialização, percebemos que é importante, esse retorno é importante. Então, quando ele chega na escola, ele precisa entender que o trabalho da escola é de uma maneira coletiva, diferente do trato, da maneira que ele vive em casa, com a família. Com a família ele tem prioridades, com a família ele tem um olhar de uma maneira individual. Quando chega na escola, aquela mesma pessoa, que aqui é filho, aqui ele é estudante, ele começa a ser visto de uma maneira coletiva, porque o professor, ele precisa contemplar não só um estudante, mas todos os outros, de maneira coletiva, que todos eles sejam contemplados. Então, essa parceria, essa socialização, esse perceber que todos precisam ficar bem, é de fato um olhar justo, é um olhar de coletividade, diferente da família que está olhando o estudante de maneira individual, porque na família ele não é estudante, na família ele é um filho. Então, quando percebemos escola mais família é igual a sucesso, não estamos separando, e sim fazendo uma adição, juntando. Estamos juntos, escola e família. O que é oferecido na escola precisa ter uma continuidade em casa, para que ele seja aquele reforço positivo, que ele consiga seguir validando aquele conhecimento, aquela prática que foi vista na escola. Então, quando conseguimos fazer esse caminho, fazer essa ponte, então o sucesso fica mais tranquilo, fica mais suave, ele consegue entender e perceber. Agora, não estou falando aqui que é fácil, principalmente no modelo de família que hoje temos, que os responsáveis estão o dia todo fora, o dia todo trabalhando com as suas atribuições. Mas o que você conseguir fazer interação com o seu filho terá um significado muito grande. Que seja uma conversa, que seja o que foi que você mais gostou hoje na escola, o que você menos gostou. Então, como foi a dinâmica, o que foi que a professora propôs hoje na aula. Então, quando você passa interesse pela vida escolar do seu filho, ele sente-se mais motivado. E a escola também terá um outro resultado, porque quando ele chega na escola, ele traz esse feedback que vivenciou em casa. Então, é importante para que isso aconteça a proximidade entre a família e a escola. Essa proximidade nem sempre acontece de maneira presencial. Como eu já citei, o modelo de família hoje cada um tem as suas atribuições, mas podemos ser presentes com uma outra configuração, através de uma mensagem, através até de um bilhete no caderno, em uma agenda. Então, se faça presente, coloque as suas inquietações, como é que está sendo o seu filho na escola, como esse filho que na escola é estudante está sendo visto em casa. Porque com esse engajamento, esse estudante, ele só faz se desenvolver e ter mais confiança. Ele percebe que ele tem confiança na escola, tem confiança em casa, e ele percebe que o tratamento na escola é de maneira justa.
Precisamos também alinhar as expectativas. Mas como? E de que maneira? Através do diálogo. Então, o diálogo é uma das ferramentas essencial no conviver, no aprender, na socialização. Porque muitas vezes, o que acontece em relação à família? A família chega até a escola e coloca para a professora: o meu filho, ele tem baixa visão, ele usa óculos, ele precisa sentar na primeira cadeira. Uma maneira de pedir, mas como se fosse uma ordem. Esquece que ele está olhando para o filho de uma maneira individual. Mas esse aluno, quando chega na escola, ele é visto, como eu já citei, de maneira coletiva. Então, será que só tem este aluno com baixa visão? Será que ele é uma situação o mais grave? Então, como essa professora vai fazer a dinâmica para contemplar, para poder ajustar e para poder atender à especificidade de cada estudante? Então, essa maneira de alinhar as expectativas também se dá por aí, porque a professora vai apresentar a sua dinâmica, vai apresentar os estudantes e, em um dado momento, o filho chega em casa e diz: eu hoje sentei lá atrás, só uma informação partida. Aí o pai começa a mexer suas emoções e vai à escola. E ele não sabe que, para aquele momento, aquele filho sentou lá atrás, mas a professora não utilizou o quadro. Naquele momento, a estratégia dela foi um trabalho em equipe, onde todos tinham tablet, revista, livros, tesoura, cola. Então, tudo que ele precisava estava ali, próximo dele. Então, são coisas que precisamos alinhar expectativas, precisamos entender qual o olhar da família, qual o olhar da escola, como esse estudante ele é visto em casa, como ele é visto na escola, como ele está sendo contemplado, para que não fique ninguém medindo forças do eu tenho razão. Eu tenho razão porque o meu filho tem baixa visão, precisa estar na frente. Eu tenho razão porque eu não estou usando o quadro e ele precisa estar em qualquer lugar. Então, temos que quebrar com essas barreiras e família e escola precisa ser ponte. A gente precisa resolver essa situação para contemplar a necessidade real do estudante, tá? A gente não precisa acreditar que esse estudante, ele precisa ser tratado da mesma maneira que ele é tratado em casa, que seja uma extensão para a escola. Mas sim, a família precisa entender que a escola está ali como uma parceira para poder ajudar, para poder organizar, para poder envolver crescimento e que ele seja cada vez mais autônomo da sua própria história. Que ele consiga falar. Também ele tem um direito de voz. Então, isso é trabalhar a autonomia, isso é ser justo, promover esse momento de socialização com a professora e com os demais colegas. Então, é um momento de muita aprendizagem, tanto a família aprende a perceber e a olhar melhor o estudante com as suas necessidades específicas, como a família começa a compreender a dinâmica da escola com um único objetivo, o estudante. Precisamos também oferecer ao estudante boas condições de desenvolvimento de aprendizagem, seja em casa, seja no espaço, na frente da casa, seja aonde for. Ele precisa estar bem para poder contemplar essa aprendizagem de maneira significativa. O nosso próximo momento, vamos continuar com essa temática que é tão importante, família e professores, uma parceria que dá certo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a importância da rotina nessa nossa construção, ok? Parabéns mais uma vez. Nesse momento de pandemia, você, família, é um verdadeiro herói. Você, professor, meus parabéns também, porque
Estamos nos reinventando a cada momento. Vamos lá, família e professor, uma parceria que dá certo.